Pelo direito à democracia, à melhoria nas condições de trabalho, ao voto, à terra. Contra a violência, contra o capitalismo, contra a corrupção, contra a guerra. Reconhecer o Estado da Palestina é uma questão de justiça e um caminho pela paz. Os movimentos sociais reverberam suas vozes nas ruas, nas praças, em prédios públicos, na rede virtual, pelos 4 cantos do planeta, para fazer e transformar a história dos países e das comunidades. No Brasil, representantes de um partido político que surgiu desses movimentos, depois de anos de luta, chegaram ao poder maior do Estado. Então, quais são as novas vias para fazer ouvir as demandas e as reais necessidades da sociedade? Como se estabelece a relação entre o Estado, os poderes econômicos e os movimentos sociais? Aprofundar a análise das transformações que criam esse inédito espaço de comunicação entre governo e sociedade é debater caminhos capazes de fortalecer ainda mais o poder dos movimentos populares, para garantir maior representatividade política e o aprimoramento da democracia, por um país melhor e mais justo para todos. Olá! O Melhor e Mais Justo de hoje discute a atuação política dos movimentos sociais. Para essa conversa convidamos Ana Paula Erles Ribeiro, militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Zilda Iocoi, professora doutora do Laboratório de Estudos sobre a Intolerância da Universidade de São Paulo, e Bruno Almeida Maia, militante do Núcleo Municipal LGBT do PT de São Paulo. Bem-vindos. Obrigada. Os movimentos sociais estão em constante atualização e transformação. Muda o poder, muda a política, muda o contexto econômico, mudam as demandas, ganha-se uma luta e logo surgem outras necessidades. Para começar, eu gostaria que vocês indicassem, na atual conjuntura política e econômica brasileira, por quais caminhos andam os movimentos sociais. Bem-vindos de novo. Vou começar pelos mais novos, ok, Zilda? Eu e a Zilda aqui, os mais novos à mesa. É muito bom estar aqui com vocês. Eu penso que nós estamos numa fase muito importante da construção da democracia, porque as necessidades se multiplicaram, a ideia de cidadania e o compromisso deste novo tempo, né, pós-ditadura, exige ainda transformações muito profundas, e nós temos movimentos que já têm uma tradição, como o movimento do Sem Terra, temos um movimento, o MST, né, e as várias suborganizações que saíram do MST, o movimento dos trabalhadores urbanos, os professores que estão continuamente em luta, e agora movimentos que se põem a campo, né, novos, de mulheres, de jovens, de sexualidade. Então, nós temos ainda muita intolerância e a necessidade da disputa pública para que esses temas se reconheçam e para que a gente possa criar uma sociedade do diverso. Bruno, como é que você vê, para onde andam os movimentos sociais hoje? Pegando até o gancho na fala da professora, assim, acredito que esses movimentos que já estão consolidados, que nem ela citou o MST, o movimento do Sem Terras, e pegando uma análise com esses novos movimentos, acho que até por conta da idade, do tempo que esses movimentos estão aí atuando, eu vejo um momento paradoxal ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você tem um respaldo de algumas... Isso nos movimentos consolidados, já bastante mais antigos, ou não eu em todos? Eu vejo em todos, de uma certa forma. Assim, ao mesmo tempo que você tem um respaldo do executivo, vamos pegar, por exemplo, a questão LGBT, que é a que eu domino, enfim, que é a que eu estou mais, neste momento, atuando. Na qual você milita. Sim, na qual eu milito. Ao mesmo tempo que você tem um respaldo do executivo, de algumas ações ainda muito isoladas no jurídico e no legislativo quase nada, você percebe uma evidência maior da questão LGBT e, ao mesmo tempo, uma intolerância, uma violência, um crescimento. Então, é paradoxal, mas isso tem um porquê. Eu tenho minhas evidências, enfim, não só eu, mas alguns compartilham dessas opiniões.
que Agora, a gente não... É fato também que os movimentos sociais ganharam não só visibilidade, mas protagonismo social, a ponto de parte deles, inclusive, passarem a habitar as estruturas do Estado, em nível municipal, estadual, federal, como você disse agora. Quer dizer, na medida em que, inclusive, partidos políticos, você faz parte de um núcleo do PT dentro de um partido político. Dentro de um partido político. Quando esse partido político assume o poder num município, num estado, etc., o movimento social também, de algum modo, passa a integrar, mesmo que ele não tenha um cargo, mas de algum modo ele está dentro, ele tem voz dentro daquela administração. Como que vocês veem, vou botar na Paula já na conversa, também essa história, né, de uma maior vasocomunicação, de uma maior relação mais intensa entre os movimentos sociais, as políticas públicas, as instâncias do Estado e tal. Como é que você vê, Ana Paula? O Bruno veio falando, né, a respeito desses movimentos que são mais consolidados, né? Mas também há uns movimentos que são autônomos, né? Como o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que eu faço parte, é um movimento autônomo, né? Que não faz parte de nenhum governo, né? Não está dentro de nenhum partido, né? E que faz a sua luta, né? Reivindicando, batendo de frente com o Estado, né? O Estado capitalista. Então é importante a gente ter um pouco de discernimento um pouco desses dois tipos de movimento, né? Os movimentos que são acoplados, né? Que estão junto com os partidos, os movimentos que são autônomos, né? E que fazem a sua luta de uma forma diferenciada e que está buscando, enfim, fazer o diálogo, né? O diálogo tanto com esses outros movimentos, mas que tem um outro papel, né? A gente não está dentro desse circuito dos movimentos querendo espaço dentro do governo. Né? Eu queria falar um pouco disso. Não é nesse sentido. Né? Tem outros movimentos que não querem espaço, mas que estão, de fato, fazendo uma luta anticapitalista, né? Querem bater diante... E tem, inclusive, não contra este ou aquele governo, mas contra a estrutura do Estado brasileiro. Mas, Hilda, vai lá. Então, eu penso que essa questão é muito séria para conversar. Vou dar um exemplo, né? A luta do movimento negro contra o racismo. Quando depois do processo da transição democrática e quando se estabelece o governo Fernando Henrique Cardoso, que já é um movimento de ampliação da base social, depois de todo o dilema, né, da transição da ditadura para a democracia, o movimento negro ganha uma institucionalidade com a Fundação Palmares. Né? Essa institucionalidade, ela tinha dois caminhos. Um, pensar a questão das comunidades negras que estavam estudadas, identificadas, especialmente pelo movimento do partido do PCdoB, onde identificava-se 1000 comunidades rurais negras, né? E a Fundação Palmares contribui no processo de constituição da nossa própria Constituição com uma emenda importante nas disposições transitórias, que é a emenda 68, que diz o seguinte: comunidades remanescentes de quilombos têm direito à terra. E, nesse tempo, se uniformizou o que seriam comunidades remanescentes de quilombos. Eu discuti muito com meu colega Joel Rufino dos Santos, que estava liderando a Fundação Palmares, e eu dizia a ele, é preciso diferenciar, porque remanescentes de quilombos são poucas, e há muitas comunidades negras, terra de santo, terra de doação, terra de compra, né? E foi tudo formatado numa dimensão só. Porque eles achavam que, já que estava-se no poder, era possível que essa emenda teria autorregulação. Eu dizia, não vai ter. A terra é um dilema, né? O grande dilema é a estrutura fundiária brasileira da nossa história. De fato, não teve. Até hoje, nós temos pouquíssimas áreas de comunidades negras tituladas, né? E teve que fazer um esforço enorme para abrir a noção de quilombos, porque é claro que os latifundiários não querem mexer nisso, né? E áreas importantes, onde tem estruturas de nascentes, meio ambiente, etc, etc. Então, você veja, entra pelo lado do Estado e aí, nessa disputa política que vai se fazer no Legislativo, muitas vezes o movimento perde. Então, eu acho que a Ana Paula tem razão de que é preciso fazer uma separação mesmo entre o movimento e a política pública. Né? Eu, pessoalmente, não tenho dúvida disso. Sim. Agora, de todo modo, é preciso notar que quanto mais protagonismo o movimento social tem, mais interlocução, mais intensa será a interlocução
com o Estado, nos seus vários níveis, e também, digamos, com a iniciativa privada. Quer dizer, há movimentos sociais, que inclusive, que criar movimento de trabalhadores, que muitas vezes a interlocução é feita não apenas com o Estado, mas também com a iniciativa privada em alguns níveis, tá certo? Quando a gente vê, mesmo no campo, quando empresários rurais, com a propriedade rural e assim por diante. Mas o Bruno falou que queria falar disso também. Assim, até penso como, de uma certa forma, compartilho a opinião da Zilda e da Ana Paula, mas eu acho que a gente tem que ter a consciência também que, sim, o movimento social, ele nasce para ser justamente um antagonismo daquela força que está vigente, que senão não teria necessidade de você ir para a luta, enfim. Mas eu penso que tem que ter essa diferenciação, por exemplo, lá no próprio núcleo, foi até interessante você ter citado que, enfim, que realmente eu sou de um partido político e não tenho o menor problema em falar sobre isso, mas acredito que eu atuo na questão do movimento social. A gente procura o tempo inteiro ter essa consciência de que tem que ter essa separação. De que, ok, nós estamos dentro de um partido, nós estamos dentro de tem uma ideologia, porque tem, mesmo quando você está fora e quando você luta contra ou a favor, enfim, há uma ideologia, mas de cobrar, de pressionar. Então, acho que isso tem que ficar muito claro, assim, dentro do próprio movimento, dentro das próprias ações, dentro das próprias... E o partido não esgota, nesse caso, esse partido, outros partidos, o PT, outros partidos que tenham... setores, enfim, núcleos voltados a esta causa ou aquela causa, enfim, né? Mas eles não esgotam o movimento, eles na verdade só estão dizendo, olha, a gente de algum modo é solidário e compõe o movimento LGBT, no caso, o LGBT com outras iniciativas da organização LGBT que não está ligada a este ou aquele partido, quer dizer, não é isso? Não necessariamente. Não necessariamente. Sim, mas eu acho que isso acontece mas até eu acho dentro que no que o Bruno está falando, eu acho que a gente, é claro, os movimentos que estão vinculados, por exemplo, ao PT, aos partidos, claro, aos enfim. partidos, enfim, mas principalmente ao PT, porque é o governo, enfim, Sim. e que teve sua história e trouxe os movimentos, né? Então, enfim, eu acho que é importante dizer que esses movimentos, eles estão junto de um projeto político do governo. Né? Diferentemente dos outros movimentos, né, que também lutam por reivindicações e muitas vezes, como a gente estava discutindo, são organizações políticas também. Né? Até tem um limite, eu acho. Então, acho que é importante a gente dizer, né? Esses movimentos que estão junto com o PT estão dentro desse programa político do PT. Sim. Né? Enquanto outros, eles estão procurando uma nova forma de pensar e de discutir a sociedade. Né, se ela é justa, se ela é igualitária, e tem essas diferenças, né? É importante dizer isso, eu acho que precisa ficar Eu não tenho acordo, claro. não. Eu acho assim, o PT se forma a partir da luta cidadã dos diferentes movimentos sociais. Então, quem leva o partido ao poder são os movimentos sociais e não o inverso. E não é verdadeiro que o partido, quando chega no poder, e eu fui do PT, agora não sou de partido nenhum, quero deixar bem claro, né? Não é certo que o partido, quando chega ao poder, responde à demanda dos movimentos sociais, porque aí ele está no jogo de uma outra coisa, que é a esfera da estrutura de poder das classes sociais no país. Várias vezes o partido se opõe à causa dos que levaram ele ao poder, porque as pressões do grupo dominante são maiores. Então, a gente tem que perceber que o movimento social ele é uma organização fluida, ele é uma organização diversificada, ele é uma organização que não tem uma temporalidade estabelecida, ele vem a público porque ele congrega esse clamor social que precisa resolver questões. Às vezes, quando o movimento consegue uma certa vitória, ele se desorganiza deste lugar, ele vai fazer outra coisa, e quando ainda tem muitas coisas para conquistar, ele continua em luta e a institucionalidade dele, às vezes, vai contra aquilo que foi a demanda mesmo. Então, Zilda, mas eu queria aproveitar isso que você está dizendo, que acho que é importante, essa pontuação, isso que vocês falaram, mas ainda queria insistir num ponto. Veja, seja por conta de movimentos sociais, como você bem lembrou, quer dizer, há partidos que se organizaram a partir de uma base social e dos movimentos sociais, fundamentalmente. O PT é um deles. É um deles. Né? O que acontece é o seguinte, uma vez instituído, eu estou falando disso agora, uma vez instituído, seja o PT, o PCdoB e outras organizações que se instituem, por exemplo, como um partido político, mas também poderiam se organizar ou se instituir de outra forma. Como organizações não governamentais, por exemplo, como OCIPs, como organizações sociais, como ONGs, enfim, sindicatos, enfim. Exatamente. Cooperativas até e tal, que se instituem.
isso que se institui, eventualmente, como os partidos políticos, podem, de algum modo, querer, tá certo, representar do seu ponto de vista, né? Então, dizer, aqui dentro do partido A ou da instituição B, etc., haverá um núcleo LGBT ou um núcleo de reflexão sobre a causa negra, ou de intervenção sobre a questão do negro, ou sobre a questão da mulher, etc. E o que eu estou apenas dizendo é que esses núcleos de estudos, de intervenção, que levam a posição do partido sobre aquele tema, sobre aquela questão, não esgotam o movimento social. Quer dizer, você tem um núcleo LGBT ou de mulher ou no partido A, B ou C, não quer dizer que o movimento social se esgote aquele núcleo. Você tem vários outros elementos que estão rolando no movimento social e que a instituição A ou B ou C eventualmente dialoga e participa como um dos atores, tá certo? Acho que você tem razão. Mas isso é no próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta, não sai daí.